e ele repartiu por eles a fazenda. Lucas 15, capítulo 11. Lucas 15. A parábola do filho pródigo. Amém? Acharam aí? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mas mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Pai, aqui é a tua palavra nesta noite. Pai, que o Senhor venha nos dar a sabedoria, o entendimento para ouvir a palavra, o discernimento para aceitar Pai querido, a revelação da tua palavra nessa noite, Pai. Que essa palavra penetre no coração de cada um dos irmãos, a começar por mim, Pai. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Essa palavra, irmãos, é uma palavra eu acho uma palavra bem forte. Mas eu separei aqui alguns versículos, irmãos, nem precisa abrir, né? Falar sobre a sabedoria desse pai para com os filhos dele, né? E os irmãos nem precisam abrir não, tá bom? Aqui em Provérbios 3, no versículo 13, fala assim, ó: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento.
A sabedoria humana, irmãos, é uma, e a sabedoria espiritual é outra. Nós olhamos aí o mundo hoje, a tecnologia avançada, né? A internet avançada, tanta coisa avançada. A sabedoria humana, né? O intelecto humano, a grandeza humana. Mas se ela não tiver a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, o conhecimento da palavra, irmãos, nós não chegamos a lugar nenhum. E quando eu olho para essa passagem aqui do filho pródigo aqui, eu vejo um pai que sofreu, né? Esse pai, ele sofreu a saída do filho mais novo, porque pegou toda a sua herança e foi embora, né? Talvez nem despediu do pai. A Bíblia aqui não fala para nós, eu não sei se tem algum estudo, que ainda não procurei um estudo sobre essa palavra, mas a Bíblia não fala se ele tinha mãe, fala só do pai. E aqui Jesus falando de parábola, ele estava falando para que as pessoas entendessem como que é o reino do Senhor, para entender como que é um filho quando ele se perde, quando um filho sai da presença dele. E esse filho aqui, ele não só saiu da presença do pai, da terra, da família, como da presença do Senhor. E não é diferente, irmãos, do que nós estamos vivendo hoje. Não é diferente. Às vezes, quando nós estamos dentro da igreja, estamos sentados na cadeira, no banco da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, mas nós ainda estamos como esse filho pródigo, não reconhecendo a grandeza e misericórdia do Senhor para com nossas vidas. E essa semana Deus me lembrou do meu passado, como foi o meu passado e como eu estou hoje na presença dele. E às vezes, irmãos, por tão pequena bobeirinha, né? Por tão pequena coisinha, se nós não vigiar, como já foi falado nessa noite, se nós não vigiar, o inimigo vem e passa uma rasteira em nós, né? Às vezes nós queremos ser tão assim, que nós não vigiamos por falta de sabedoria, de prudência. E quando esse filho aqui chegou no pai, falou para o pai, talvez o pai era um homem muito rico, né? Porque aqui fala, né? Da fazenda, das ovelhas, dos bezerros, dos cabritos, das coisas que ele tinha. Talvez era um pai bem de posses, tinha bastante posses. E aquele filho, ele teve a curiosidade, a vontade de conhecer o mundo. E hoje nós olhamos, irmãos, para as famílias da igreja. Quando eu falo igreja, irmãos, não é a nossa igreja só aqui, é em geral. Quando nós abrimos o YouTube, ouvimos as palestras, ouvimos testemunho, irmãos. Quantos testemunhos nós estamos ouvindo de apelo de pai e mãe, pedindo oração pelos filhos que se desviaram, que se perderam, que não deram crédito à palavra do Senhor. Mas aqui Provérbios é um livro rico em sabedoria e conhecimento, né? Eu indico para os irmãos ler esse livro. Eu já li há um tempo atrás esse livro aqui, ó. Ele fala muito de sabedoria e foi escrito por Salomão, que era um homem sábio, mas no final de vida ele não vigiou e teve também, né, uma morte que não foi muito boa, porque ele não vigiou. A sabedoria dele foi muito grande. E ele escreveu esse livro aqui de Provérbios. E ele fala para nós da sabedoria, do homem, né, que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Então, a sabedoria e o conhecimento, os dois caminham junto. E esse pai, eu vejo esse pai como um conhecimento, como uma sabedoria muito grande quando ele lidou com aquela situação. Talvez o coração dele como pai, como homem, ficou partido. Talvez ele tentou falar para o filho, não vai, fica, não é dessa maneira. Mas o filho, pela sua rebeldia, pela sua desobediência, pelo seu querer, pela sua vontade de ir conhecer o mundo, né? Dar só uma espiadinha lá no mundo para ver como que é o mundo, ele foi e não teve um bom resultado. Gastou tudo que tinha. O dinheiro acabou. Chegou a um ponto dele ir para o campo, né, cuidar dos porcos, e ele olhar para os bolotos que os porcos comiam, e ele sentir vontade de comer. E às vezes nós também estamos assim, irmãos, às vezes nós estamos aqui, ó, com a palavra aberta, diante dos nossos olhos, mas nós não estamos alimentando dela como nós devemos alimentar com sabedoria, adquirir o conhecimento da palavra. A palavra do Senhor fala, né, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra.
Nós só vamos adquirir o conhecimento e a sabedoria, irmãos, se nós ler a palavra, se nós buscar na palavra. Ah, mas é difícil, não consigo. Consegue, irmão, nós conseguimos. Se nós esforçar um pouquinho, nós conseguimos. Aqui no Salmo 90, eu separei alguns versículos aqui. Aqui no Salmo 90 eu acho interessante esse versículo. A riqueza e a sabedoria que lá em Salmo 90, no versículo 12, tem para nós, para cada um de nós nessa noite. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos coração sábio. Ensina-nos. Aqui o salmista está falando para nós, irmãos. Ele está falando, nos ensina. Então nós nessa noite aqui, nos ensina o Espírito Santo. Nos ensina Jesus a contar os nossos dias. Um dia após o outro, irmãos. O dia de ontem já não tem como voltar. O que nós fizemos ontem, não tem como voltar. O dia de hoje já está findando. Já são quase 15 para as 9 da noite. Daqui a pouco já vai virar meia-noite, já vai vir um novo dia. Então, que o Espírito Santo possa ser o nosso professor, possa ser, né, a nossa inspiração. Que o Espírito Santo possa ser o nosso tradutor de ler a palavra e entender. Né? Para que nós possamos, né, de tal maneira alcançarmos coração sábio, que nós possamos ter o nosso coração sábio com vigilância, com prudência, assim como esse pai teve. Talvez esse pai, eu não sei quanto tempo ele passou fora de casa, se foi mês, se foi semana, se foi anos, eu não sei. Aí quando nós olhamos mais no finalzinho aqui da mensagem, né, veio falar do filho mais velho, que ficou do lado do pai. O filho mais velho foi o companheiro do pai o tempo todo, em ajudar o pai ali na labuta, na roça, né? Em trabalhar no campo, ajudar o pai. E quando ele chega da roça, ele escuta o som. Ele vê que a casa está tendo um barulho diferente, ele vê algo diferente. Mas ele não vai lá até onde está acontecendo o movimento. Ele não tem a coragem de chegar aonde estava a música, aonde estava tendo a festa. Ele vai ao redor, ele vai por detrás. Dá uma espiadinha, não entende, vai lá e pergunta para o empregado do pai. O que estava acontecendo? E às vezes nós também somos assim. Às vezes nós perguntamos, né, para pessoas não sábias, não conhecedoras da palavra. Olha, está acontecendo isso, como que eu devo agir? Esquecemos de espiar, de olhar a palavra, pedir a orientação, a sabedoria dentro da palavra. Aí o empregado fala para ele, seu filho, seu irmão, filho do seu pai que tinha ido embora, voltou, né? Voltou miserável, sem dinheiro, sem nada. E o seu pai o recebeu. Aí o que acontece no coração daquele irmão? Aí entra o quê? A inveja, os ciúmes. Aí entra o quê? A soberba, o orgulho, a arrogância, a avareza. Porque ele fala pro pai, né? Tanto tempo eu te ajudo, faço tudo. E o Senhor não me deu um cabrito para mim comemorar com meus amigos? Quer dizer, né? Se colocou rebaixado. Em vez de ir se alegrar com o pai, se alegrar com o irmão, né? Ali abraçar, chorar, ter o arrependimento, ter o perdão. Faltou o quê? O conhecimento e a sabedoria desse irmão. Porque ele deu vazão no seu coração para o inimigo entrar e colocar coisas ali, né, para entristecer, para ele se sentir, né, humilhado ali, se sentir rejeitado pelo pai. E acontece com a gente também, irmãos, não é diferente não. Não é diferente. Nós também, se nós não vigiarmos, nós também nos sentimos dessa maneira. Né? A gente vê, né, nas congregações, chega um irmão diferente, chega uma pessoa que canta melhor, chega uma pessoa que prega melhor, chega uma pessoa que tem uma vozeirão bonito. O que entra no nosso coração?
a ira, a inveja, os ciúmes. E o que aconteceu no coração desse irmão não foi diferente. Entrou os ciúmes no coração dele. Porque o pai matou um bezerro cevado, um novilho cevado, e deu uma festa para aquele irmão, para aquele filho que estava desgarrado. E às vezes, irmão, quantas vezes nós estamos dentro da igreja, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, mas nós nos encontramos como filho pródigo, afastado do Senhor. Chegamos em casa, esquecemos que temos a palavra. Chegamos em casa, esquecemos que temos o louvor. E a palavra e o louvor, irmãos, tem que ser contínuo no nosso coração. É o nosso combustível. Não pode faltar o azeite na lamparina, meus irmãos. Não pode faltar o azeite na botija. Quando nós olhamos para aquela viúva de Serepta, ela só tinha o quê? Um bocado de farinha para fazer um pão para matar a fome dela e dos 2 filhos. E estava esperando a morte. Mas quando o homem de Deus entrou naquela casa e falou para ela, pega vasos emprestados. Pega vasos emprestados. E ela pegou os vasos emprestados. O que quer dizer para nós os vasos emprestados? É a oração. É o ombro amigo. É estarmos juntos em comunhão na oração. É estarmos lendo a palavra e o Espírito Santo vai acrescentando em nossas vidas. Ele vai dando para nós o discernimento. Por isso que aqui em Provérbios fala para nós, né? O coração sábio adquire conhecimento. E o ouvido dos sábios busca ciência. O coração do sábio não adquire conhecimento. Nós temos que ter um coração sábio. Nós temos que ter um coração puro. Para que nós possamos alcançar, né, o conhecimento das coisas do Senhor. Sabe? É isso que o Senhor fala para nós. Adquirir, né, a sabedoria que vem do alto. E o salmista fala para nós, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos coração sábio. Nós temos, irmãos, o maior instrutor nas nossas vidas, que é o Espírito Santo para nos dirigir. Né? E quando nós olhamos aqui para essa palavra, né, foi dado testemunho de livramento, de cura. Jesus, quando ele passou fazendo os milagres dele, as curas dele, né, ele não pediu para as pessoas falar o público, gritar, mostrar, né, fazer os... Não! Ele, o que ele falava? Vai, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curado desse mal. E quando esse filho pródigo aqui, esse moço que se encontrou naquela situação de ruína, de derrota, passando fome, sendo humilhado, ele lembrou da casa do pai dele. Imediatamente a lembrança veio à memória dele. Na casa do meu pai eu tinha do bom e do melhor. Na casa do meu pai não me faltou nada. E eu estou aqui hoje nessa humilhação, passando por essa vergonha. E é o que acontece com nós, irmão. Quando nós afastamos dos caminhos do Senhor, quando nós deixamos de buscar o Senhor, quando nós viramos as costas para o Senhor, quando nós não queremos ter um compromisso com o Senhor, acontece com a gente também. Aí quando vem a ruína, quando vem a derrota, quando vem a enfermidade, quando vem a escassez, aí nós lembramos do Senhor. Deus, olha eu aqui, Jesus, misericórdia, Pai, me ajuda, né? Aí nós começamos a gritar socorro para o Senhor. E o Senhor, pela sua grandeza, pela sua, né, majestade, Ele tem misericórdia de nós, estende a sua mão e nos abençoa. Nos guarda, nos dá o livramento. E esse jovem teve tanto livramento, assim como ele dá para nós hoje. Eu tenho uma historinha, acho que eu já falei aqui, eu tenho uma historinha que eu conto para as crianças dos 2 irmãos. O pai deu uma caixa para os 2 irmãos e falou para os 2 irmãos, vocês vão seguir linha reta, estrada reta. Não vai virar nem para a direita e nem para a esquerda. Vocês vão reto e lá no final tem um ponto final lá que... Lá vocês vão poder abrir essa caixa para ver o que tem dentro da caixa. Mas chegou num determinado ponto que um dos irmãos resolveu cortar o atalho. Porque a estrada era muito reta, ali deu fome, deu sede, deu cansaço, deu vontade de dormir. E ele cortou o atalho para chegar na frente do irmão, porque ele era o mais esperto. Foi o que aconteceu com esse filho aqui, ó. Ele quis dar um despertão, pegar a herança, o dinheiro do pai,
ir para o mundo e gastar. Mas ali ele viu o que era ter um pai zeloso, ter uma família, ter um teto, ter uma casa. Ele sentiu essa falta. E nessa historinha, né, quando ele foi cortar o atalho, ele passou por vários processos, né? Mas quando ele chegou aonde era um local determinado, o ponto final, que era para ele chegar lá, junto com o irmão, e abrir aquela caixa, que era surpresa, não teve como ele passar do outro lado. Por quê? A história conta, né, a historinha, a ilustração conta, que tinha um rio. E tinha chovido, veio uma enchente e levou a ponte embora. Então não tinha como aquele irmão pular o rio para chegar até onde estava a bandeira lá, para ser aberta e abrir a caixa. E o filho que ficou para trás da estrada, distante, com a caixa na mão, demorou. Depois de horas ele chegou lá no ponto final onde o pai tinha mandado ele ir, abrir a caixa. Quando ele viu o irmão, ele começou a gritar: irmão, eu estou aqui, irmão, eu estou aqui, irmão. Aí o irmão chegou e falou para ele: mas o que você está fazendo aí? O pai não falou que era para ir aí, o pai falou que era para ir aqui. Ah, mas, né? Aí ele argumentou lá que lá era mais perto, ele queria chegar na frente do irmão. Aí ele começou a gritar e pedir para o irmão abrir a caixa, para ver o que estava dentro daquela caixa. Porque até então a caixa era para ser aberta só ali. E a bandeira estava fechada. Aí o irmão foi e abriu a caixa. Quando o irmão abriu a caixa, o irmão ficou surpreso. Aí ele gritou: irmão, olha o que o pai colocou dentro da caixa, irmão. E o irmão do outro lado do rio gritava: fala o que o pai colocou dentro da caixa, irmão. E ele falava: você não vai acreditar, irmão, o que o pai colocou aqui para nós abrir a caixa, irmão. E o outro lá gritava. E o outro ficou desesperado, querendo saber o que o pai tinha colocado dentro daquela caixa. Aí sabe o que estava, irmãos? Dentro daquela caixa que o pai pediu para eles andar na estrada reta, linha reta e não abrir, não cortar nem para a direita nem para a esquerda, andar em linha reta, estava escrito dentro daquela caixa: obediência. Obediência. E quando ele abriu a bandeira, estava escrito: vitória. Então nós só temos a vitória se nós obedecer. Se nós pedir conhecimento para ter um coração sábio. Como foi esse filho aqui. Ele só foi ter um coração sábio, conhecimento, quando ele passou pelo vale do deserto ali. De passar fome, escassez, talvez frio, né? Talvez foi enxotado de algum lugar, talvez foi rejeitado em outro lugar. Mas quando ele lembrou da casa do pai, veio na mente dele: eu não obedeci o meu pai. Eu não obedeci os mandamentos que meu pai já tinha me ordenado. E acontece, irmãos, com os nossos filhos, infelizmente. Acontece com os nossos filhos. Nós orientamos, nós aconselhamos, nós mostramos certo, mostramos errado, mas chega um ponto que eles têm um livre-arbítrio e fazem as escolhas deles. Foi o que aconteceu com esse filho. Mas ele precisou passar por esse processo, para ele poder então ser reconhecido. Então essa historinha que eu conto, nessa ilustração que eu conto para as crianças, né, é obediência, irmão. Se nós não obedecer a palavra, se nós não estivermos debaixo da obediência do Senhor, nós podemos fazer de tudo, mas o nosso filho não vai ser bom, como aconteceu com esse filho. Gastou o dinheiro tudo do pai, pôs tudo a perder, mas quando ele retornou, que ele lembrou do pai dele, que na casa do pai dele não faltava o que comer, na casa do pai dele ele tinha do bom e do melhor, que daí ele não precisava tratar dos porcos, imediatamente ele voltou. E quando ele voltou, o pai estava de jeito? De porta fechada? De braço cruzado? Não. O pai estava com a porta aberta, os braços abertos e recebeu aquele filho com amor. E é assim que Jesus faz nas nossas vidas, irmãos. Jesus está o tempo todo de braços abertos para nos abraçar, para nos receber. Independente da situação, independente da circunstância, independente do que venha acontecer conosco. Vamos pedir sabedoria ao Senhor, o conhecimento e a graça dele, porque ele sempre está de braços abertos para nos receber, para nos atender. E aquele pai, então, o que ele fez? Tirou aquelas roupas velhas, sujas, rasgadas, colocou veste nova, colocou sandália aos pés dele, colocou um anel de destaque, de autoridade na mão dele. E é assim que Deus faz nas nossas vidas.
Deus coloca em nós, irmãos, vestes novas. Ele tira a nossa veste suja, velha, maltrapilha e nos dá um banho de glória dele e nos coloca como rainhas e princesas dele. Como reis dele, como príncipes dele. Para fazer a vontade dele, para estar na presença dele e glorificar ele. Né? Então que nessa noite, irmãos, fica essa palavra para nós aqui. Né? E é engraçado que aqui o último versículo aqui dessa passagem do filho pródigo fala: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava perdido, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E às vezes, irmãos, quantas vezes nós também nos achamos perdidos, sem direção nenhuma. Uma situação que a gente olha assim, um quadro negro, não tem como nós passar do outro lado, não tem como nós fugir da situação. Nós temos que encarar ali o Golias que está na nossa frente, nós temos que encarar o Mar Vermelho que está na nossa frente, nós temos que encarar Faraó com seu exército que está na nossa frente. Aí vem o escape do Senhor para nós. Glória a Deus. Aí vem o escape do Senhor para nós. Em toda situação, irmão, em toda circunstância, sempre há um escape para nós. Mas quando nós obedecemos, quando nós clamamos, obedecemos, quando nós pedimos sabedoria para o Senhor, para nós lidar com a situação, Ele nos ajuda, né? Então essa é a palavra nessa noite, né, que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Maravilha, né? Oh, glória.